Aqui não há palcos sem mesas. Nesta casa é à mesa que tudo acontece. Casa da Cidade é uma comunidade cristã que vive há 25 anos às portas de Lisboa. Quinzenalmente, queremos trazer para este encontro vozes que nos encorajem e construam. É a partir das verdades partilhadas e refletidas que a esperança é repartida como se de pão se tratasse. E é por experimentarmos a esperança que não a podemos guardar só para nós. Falamos em casa. Não é a advertência popular da nossa língua. É a disponibilidade de conjugar no presente as conversas que gostávamos de ter à mesa da nossa casa convosco. A porta está aberta, mas há um sinal. É proibida a entrada a pessoas perfeitas. Perguntei ao ChatGPT o que é uma crise de fé e a inteligência artificial respondeu-me. Uma crise de fé é um momento de dúvida, questionamento ou incerteza em relação às crenças religiosas ou espirituais de uma pessoa. Pode ser desencadeada por eventos traumáticos, mudanças na vida, confronto com ideias contrárias às suas crenças, entre outros motivos. Durante uma crise de fé, a pessoa pode se sentir perdida, confusa e em conflito internamente em relação às suas convicções religiosas. É um processo normal e faz parte do desenvolvimento espiritual de muitas pessoas. Ainda assim, aqui, no Falamos em Casa, preferimos sentarmos-nos à mesa, com pessoas reais e imperfeitas, que nos olham olhos nos olhos e ajudam a refletir sobre temas desafiadores como este. Realçando que falar abertamente de crises de fé no seio de uma comunidade cristã ainda é, e infelizmente, um tema tabu, silencioso ou tratado com subtilezas. Hoje, comigo, neste episódio, tenho 3 homens que acreditam que ser luz para o mundo é andar de mãos dadas com Jesus e com a sua própria vulnerabilidade, no meio ou a partir de uma crise de fé. Por isso, queremos muito escutá-los. Os amigos desta casa, Éber Marques e o pastor Jonatas Figueiredo, e o nosso habitué, o pastor João Martins. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Mafalda. Prazer. Éber. Eixe, assim logo. Está logo assim, aquela coisa do boa noite, Alverca. Ok. Boa noite, Moscavide, onde é que nós estamos? Então, estive no pior dos sítios, no meio. Passei por uma grande crise existencial. Foi manchete de uma entrevista tua que me chamou a atenção. E está à boca da saída do mais recente álbum dos HMB, intitulado Do Deserto Nascem Flores. No teu caso, uma crise de fé é ao mesmo tempo uma crise existencial. Porquê? Bem, Mafalda, primeiro, tu não foste mesmo fogo, não tiveste misericórdia nenhuma porque foste buscar uma citação minha, nem sequer foi de outra pessoa qualquer para eu depois planar, não, uma citação minha. É assim, eu não posso falar pela experiência dos outros, posso falar da minha, né? E no meu caso, a crise de fé foi também uma crise existencial. Foi também uma crise existencial porque, na verdade, eu percebi que toda a minha existência estava mal enraizada. Logo, se a minha existência estava mal enraizada, a minha fé também não haveria de estar bem enraizada. Então, uma coisa provocou a outra. Yeah. De uma forma assim muito sucinta. É isso. Foi isso que aconteceu. Estamos hoje aqui a falar sobre isto, porque graças a Deus já passaste, não é, para outra margem. Sim. E aquela margem que nós podemos chamar, e também foi a expressão tua que eu adorei, contentamento. Eu disse outra margem? Não, usaste Ok. contentamento. Contentamento. No bom sentido, não é? Sim. Porque o português às vezes acha que esta coisa de contentarmos-nos é mau, é pejorativo, que é estou super conformado com Sim. uma coisa que supostamente pode ser má. E consequentemente também como testemunho, porque senão, ou seja, se esse não fosse um assunto efetivamente que tu já estivesses num sítio onde sentisses que era importante falar dele tranquilamente e obviamente. Sentes que a tua crise de fé foi uma oportunidade de clarificar as tuas expectativas em relação a Deus? Ou seja, esta pergunta pode parecer assim um bocadinho aberta, mas estamos aqui também disponíveis para partilhares aquilo que tu achares importante, no sentido em que quando nós falamos de crise, falamos sempre também de questionamentos, não é? Daí as tais expectativas. Sim. Tu sentiste que
Ou seja, que tipo de, onde é que te levaram esses questionamentos e que respostas é que tu obtiveste nessa altura? Eu acho que, na verdade, as crises, elas acontecem muito com pessoas que fogem a mudanças que têm que acontecer. A mudança, ela assusta. Se nós olharmos mesmo para o lado do casamento, eu estou muito bem casado, graças a Deus, e estou casado com alguém que me desafia bastante a dar passos de convicção e a escolher bem escolhido, né? E por vezes desafia-me também na minha personalidade e pede-me para mudar coisas que efetivamente precisam de ser mudadas. É óbvio que a reação mais humana é nós começarmos a arranjar desculpas que é para não mudar, começarmos até se calhar a querer virar o bico ao prego, né? como se diz, né? E fazer do assunto um assunto que não era da pessoa, era meu, mas por ao contrário. E o que eu percebo hoje, na minha idade, é que a minha crise de fé foi exatamente isso, foi Deus, a vida, as pessoas que estavam à minha volta foram-me trazendo desafios para que eu amadurecesse, para que eu mudasse coisas que precisavam de ser mudadas, para eu efetivamente passar para um novo estágio da vida, mas eu não o fiz. Então chega um momento em que, como tu não respondes aos pequenos desafios, às pequenas curvas e contracurvas que a vida vai nos mostrando e deparando, chega uma altura em que de repente é demais para tu digerires e tu tens uma crise, porque em vez de teres um assunto para tratar, tu tens 10.000 assuntos para tratar. E eu acho que no meu caso foi efetivamente isso. No meu caso, uma crise que podia ser uma crise só existencial ou uma crise que pudesse ser uma crise só de casamento ou familiar, tornou-se tudo. Tornou-se uma crise generalizada. E pronto, eu hoje percebo que foi exatamente isso. Estamos aqui a falar obviamente, de alguém que viveu na primeira pessoa uma crise, e várias dentro de uma, né, que depois se calhar se botou para uma maior. Pastor João e Pastor Jonatas, isto sem ordem nenhuma, nesta perspectiva também um bocadinho pastoral, e falando obviamente e pensando sempre que vocês partilharam isso nas vossas próprias crises, mas vocês aprenderam mais com as crises de fé dos outros, nesta perspectiva de acompanhamento, ou porque vocês efetivamente acompanham muita gente em crise, ou com as vossas próprias crises, neste sentido de a primeira pessoa, o cristão que vive uma crise, tal como o Weber estava a falar dele na primeira pessoa. Eu chego-me já à frente porque dou a mão ao Weber, não é? Portanto, no sentido de aquilo que me fez efetivamente crescer foram as minhas crises, e nomeadamente até uma mais recente, num quadro familiar, até no âmbito da conjugalidade. E isso ajuda a percepcionar melhor a crise do outro, porque eu não vendo a minha, fica difícil caminhar quilómetros depois com quem não conhecemos. Então, há uma ideia muito bonita que eu desconhecia do trabalho que o Weber discográfico agora fez. Eu acabei de saber aqui em direto, não é? Das flores também nascem no deserto. Sim, esta é a ideia, não é? Há um livro lindíssimo do Luís Sepúlveda, Rosas de Atacama, e que é, na verdade, então uma coleção de histórias anónimas, de histórias críticas, de vidas difíceis, vidas simples, e que tudo começa, não é? Por uma visita que ele faz num campo de concentração onde alguém dizia numa lápide, não é? Ninguém contará a minha história. Não é? Então, no caso, para mim fica muito mais fácil hoje escutar a história dos outros e ajudar os outros a escutarem-se a partir do momento que eu percebi a crise na minha própria história. Não é? E eu direi que das 3, se pudesse assim enunciar, uma já a ventilei, as outras 2 foi num âmbito de comunidade de fé,
não é? E uma outra que realmente acabou por ser pessoal, mas já assente numa severa iliteracia das emoções, dos sentimentos. Portanto, uma tendência muito pessoal para rosar as coisas. E então uma fuga quase subliminar à crise. E isso agudiza, que é um pouco como o Weber há pouco referia, não é? Depois isto é uma bola de neve. Então é também curioso, chego aqui este dado, coloco em cima da mesa porque me parece interessante, que é, no meu caso, as crises foram numa esfera de intimidade, onde porventura eu seria dado a ir protelando o encarar, o enfrentar, o assumir que as raízes estavam apodrecidas, não é? E portanto, direi que Mafalda a mim ajuda muito a ver-me, para depois poder ver o outro e conhecer o outro mesmo que não compreendendo e até não entendendo ou até discordando, mas isso é irrelevante, o importante é conhecer, não é? Pastor João. O que é que tu queres, Mafalda? Eu quero saber se você aprende mais consigo próprio ou com eu não vou dizer milhares de pessoas que já acompanham. Eu não consigo responder a isso. Pelo menos hoje não estou a conseguir responder a isso. Eu concordo 100% com o que o Jonatas acabou de dizer, na medida em que cada um de nós está em contacto consigo, com a sua realidade, com a sua fragilidade, com a sua incapacidade, com a sua dúvida, com a sua angústia. Percebe muito melhor tudo isso no outro. Por outro lado, eu acho que os outros me salvaram de muitas maiores crises, porque ao ousarem vir com a crise deles para o pé de mim, ajudaram-me a prevenir muitas outras. Ou seja, perceber que aquilo que o outro traz é de um irmão, seja ele membro ou não de uma igreja. Eu aprendi, eu estou a aprender, não é? Aprendi como se não fosse preciso. Como se já tivesse acabado. Exatamente. Eu aprendi que é bom aprender até ao fim, que quando alguém vem com o que quer que seja, poderia ser eu, poderia ser a Isabel, poderia ser um filho, e no fundo somos todos uma humanidade nesse sentido. Eu não estou a dizer poesia, é mesmo isso. E não são poucas as vezes que eu saio e que ao fim do dia faço um balanço dos meus encontros e eu digo, eu também estou perto daquilo, eu também estou a viver aquilo, talvez não tão profundo, não tão... E aí o melhor é lidar. É uma crise, mas o melhor é lidar. Eu acho, pessoalmente, que as crises de fé são fundamentalmente crises de amor. Por outras palavras, crises de relação concreta. Crises de relação nua e crua que originam crises de fé. Até porque a fé, se quisermos entendê-la à luz do texto bíblico, a fé está alicerçada numa relação de amor. Portanto, é normal que a fé enfraqueça na medida em que a gente não alimenta intencionalmente a relação de amor. Portanto, sempre que há uma crise de fé, há uma crise de relação, há uma crise de amor. Por outras palavras, há uma crise de relação com o amor. E, acima de tudo, o amor, Deus, a natureza de Deus. Mas também, acima de tudo, uma relação uns com os outros com base nesse amor. E todas as vezes que há uma crise na relação, portanto, que há uma não conversa, que há uma não intimidade, que há uma não vulnerabilidade, que há um não acolhimento um do outro, vem uma crise de credibilidade. Faz algum sentido o que estou a dizer? Faz todo o sentido. Pronto, e por isso eu sempre associo as minhas crises de fé
a uma crise de não conhecer Deus como eu precisava de estar a conhecê-lo nesta fase. Não é? Sim. E eu concordo, Weber, tu disseste muito bem, fugir de pequeninas crises é vermos-nos um dia numa que a gente parece que não terá mais solução nem fim. Ou seja, por outras palavras, a forma normal de viver e sã é abraçar a crise. Sim. Que é para ela não se agigantar. Claro, Sim. Claro. é agarrar nela, Sim. abraçá-la. Eu até digo abraçá-la, Yeah. encará-la. Sem dúvida. Por exemplo, vocês falavam da questão matrimonial e essa é a razão porque eu acho que lá em Gênesis 2, quando a Bíblia fala de casamento pela primeira vez, o último aspecto que a gente teme em não entender é este: e andarão nus sem terem vergonha um do outro. Yeah. Portanto, essa relação onde eu posso ser eu, né? Onde eu posso... né? E o outro também pode ser o outro. Portanto, é muito bom que a gente tenha uma esposa, um esposo que nos fale. Se calhar não é tanto para a gente, o Weber falou de mudar a personalidade. Eu não sei se é mudar a personalidade, porque às tantas são mesmo questões de caráter. Sim. São mesmo questões de caráter, não é? Caráter é a palavra mais mesmo apropriada, caráter. não é? Personalidade é um traço que Deus nos deu. É isso, Sim. então que bom que é isso, mas também que bom a gente dizer sim, sim, eu tenho essa fragilidade. É mais fácil dizer às vezes, é uma questão de personalidade, porque se é personalidade logo eu nasci assim, então não vou fazer nada para mudar. Exatamente. Mas sim, são questões de caráter, sem dúvida. Faz sentido, Mafalda? Faz muito sentido. E é ouvir-vos aqui, isto nós há bocado brincávamos, estamos aqui para quem não nos está a ver, estamos à mesa e estávamos a escolher os lugares e eu brinquei porque de um lado da mesa estou eu e o Weber e do outro lado está o Pastor João e o Pastor Pastores e Jonathan. ovelhas. E eu dizia que era Não, o isso lado é sagrado outro e o mundo equívoco. deste Esse lado. é outro equívoco. Mas numa perspectiva, e aqui eu sou só a facilitadora desta conversa, mas nesta perspectiva, por causa, pegando naquilo que o Pastor Jonathan disse, nesta coisa de quando está uma crise no seio de uma comunidade, quando se responde por uma comunidade. Neste caso aqui, há um casamento, se for uma das questões, mas há uma pessoa que tem uma influência com uma legião de fãs, que é uma pessoa que é conhecida, que é uma figura pública. Quando se decide, porque acho que também ninguém vai decidir falar disso, quando está completamente no meio dela, não é? Esta perspectiva de estarmos aqui é porque, efetivamente, se calhar estamos todos a viver uma crise permanente, mas as crises mais duras já passámos por ela, daí a expressão da outra margem. Mas não há um medo, todos nós temos quando sentimos então que somos vistos, temos influência, há alguém que olha para nós como heróis, que não devia acontecer, não é? Que nos segue em vez de seguir Jesus. Há aqui um medo, um bocadinho também de que se eu vou mexer na crise para a tratar, depois vou enfraquecer e os outros vão perder um bocadinho esta imagem daquilo que têm de mim. É verdade. Hoje eu quando contemplo, quando estou a ler a Bíblia, eu consigo perceber que quase todas as personagens, os heróis da fé, alguns que estão lá, que foram os quase que acertaram, todos eles vivem crises, né? Todos eles acertam, erram. Tem muito a ver com a maneira como eles lidam com a crise, ou como é que eles lidam com o erro, né? Isso que tu estavas a dizer, que de repente tu vês-te influente sobre uma comunidade, sobre um grupo de pessoas e perceberes que, espera aí, se eu agora trazer à tona uma questão que sempre existiu para mim, mas que as pessoas não faziam ideia, porque eu não era quem sou hoje para estas pessoas, isso pode ser um problema. Sim, isso foi uma Vou ter menos likes, não é aquela coisa de... Eu acho que linguagem. Acho que a pessoa nem pensa propriamente nos likes. Eu acho que tem a ver. Eu acho que não sei se isso será um traço de toda a humanidade, mas eu posso falar por mim. Eu tenho um medo da rejeição. É algo que de facto que desde criança, provavelmente em termos de memórias emocionais, as memórias mais antigas que eu tenho enquanto criança é exatamente isso, o medo de ser rejeitado. Se fica a saber que eu tenho dificuldade com isto, etc., eu não
sei como é que vão lidar e isso assusta-me. Então eu tenho noção que muito das escolhas e da maneira como eu vivo a minha vida foram baseadas nesse medo da rejeição. Que pode ser explanado de várias maneiras, é uma das muitas formas que o inimigo nos usa, que é para nos amedrontar e pôr-nos estagnados, né? Eu percebo isso hoje, mas a verdade é que eu, como não tratei o medo da rejeição na altura útil, ele cresceu a um ponto que eu via esse medo da rejeição maior que o próprio Deus e por aí afora. E esse foi o primeiro bloqueio que quando em crise eu me vi, e foi o mais difícil, foi o gigante mais difícil de fazer cair. Foi o medo da rejeição. O medo da rejeição não... E depois chega uma altura que já nem é dos pares, nem é só das pessoas que estão perto. É do todo, não é? É do todo. As pessoas que tu nem conheces. Exatamente, das pessoas que eu não conheço, até do próprio Deus, que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas, sabe por onde eu andei, por onde, e etc. Esse foi o maior passo que eu tive que dar. Eu olhar para isto, lembro-me nós falámos aqui na nossa conferência Refletir, e o pastor Jonatas foi nosso convidado exatamente também para falar sobre este tema, crises de fé, ou para refletirmos, não chegamos a conclusão nenhuma, a ideia é mesmo essa, né? É um caminho. Mas lembro-me de te ouvir primeiro dizer que por causa dos heróis da fé e do que o Weber estava a falar, que há imensos na Bíblia, se não todos, a perspectiva de que o teu livro favorito era o de Jó e não é propriamente pela paciência. Queres explicar-nos porquê? Sim, de tal forma isso foi marcante e eu acho que estava longe quando eu e a Madalena demos ao nosso segundo filho o nome Jó, que significa literalmente voltando sempre para Deus. Eu estava longe de perceber o impacto que isso tem primeiramente na minha vida, eventualmente também ele próprio dar-se conta da beleza do seu próprio nome, não é? E é mesmo muito interessante que há um autor que eu gosto muito, que é o Chesterton, e ele fala que o livro de Jó é grande porque nos ensina que a vida é um enigma. E há coisas que fica difícil explicar. Eu ainda parto a cabeça a olhar para algumas das crises, e esta, por exemplo, mais recente, até achei interessante tu estares a mencionar quem está de um lado da mesa, e felizmente que eu estou mesmo em frente ao Weber, porque temos, então, damos as mãos em crise que toca num mesmo vetor, numa mesma área, no quadro da conjugalidade. E nós é que temos esta pancada e mania de dizer que isto é só para alguns. E o que é verdade é que os feridos na palavra são tantos, inclusive é tão bonito quando o Weber referia há pouco que aquilo que Deus faz sobressair, por exemplo, num homem sofrido e numa área que nos é próxima. Davi diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele fez coisas brutalmente reprováveis, e no entanto foi o modo como ele encarou, o modo como ele se vulnerabilizou. Então eu direi que o livro de Jó para mim é mesmo impactante por força da postura de alguém que combate e que descobre que perguntar, questionar faz parte do trajeto. E a crise é isso mesmo. Eu durante muito tempo, apesar de intelectualmente considerar que é legítimo termos assim um tempo digamos, musculado com Deus, e que Ele tem estofo e caparro para aguentar todas as minhas crises, por mais viscerais que sejam, isso não tinha descido ao coração. Havia coisas que eu considerava que não deveria colocar, e às tantas não era a Deus, era a mim próprio. Portanto, de quem eu fugia não era de Deus. A minha crise em concreto nunca foi, no meu caso pessoal, com Deus, do género onde é que Ele está, porque é que isto me acontece. Não, a cena foi eu nunca ter descido ao porão de mim mesmo, aquilo que gosto de chamar o porão da alma. O Pai já conhecia aquilo como ninguém. Quem estava aquilo mesmo que Jesus chama o lugar longe, secreto. era eu. Então, nesse sentido, a mim o livro de Jó, por sinal o mais antigo da Escritura, não é? Ainda que não esteja então na ordem dos livros propriamente dito,
Mas é isso mesmo, remete-me para aquilo que tu no início dizias, manter o foco no Pai, manter o foco na mentalidade e na forma como Jesus raciocina, e uma alta vulnerabilidade, que era uma coisa que eu fugia para manter uma bacoca reputação, que era do género, uma respeitabilidade, que isto é conveniente que não venha à tona. Mas eu não via, quer dizer, o cego era eu. Então, o livro de Jó hoje, portanto, é por mim lido assim, de uma forma muito sôfrega. Eu gosto de bicar e de degustar cada pedacinho, porque me remete para as profundezas do meu ser, e isso ajuda-me a ver os outros com quem partilho a cidade. Não é? Yeah. No meu caso, a crise foi mais profunda porque... A dada altura eu achei que as escolhas que eu tinha feito até então tinham sido em parte também feitas por causa do sistema de crença que eu tinha nascido, né? Eu não vi aqui porque que eu acredito nestas coisas que acredito. Eu não me recordava, obviamente, sendo alguém que cresceu na escola dominical, tive em cultos fantásticos em que aquilo que eu até antes da crise entendia era que eram manifestações do próprio Senhor Jesus, e a dada altura, o que é que me garante que aquilo não era só as pessoas a terem ali uma coisa emocional, ou eu mesmo estar muito emocionalmente desequilibrado? Ou seja, havia de facto da parte do intelecto, não havia raiz. Falo com toda a franqueza, não havia raiz. E eu percebo-me que eu passo uma grande parte da vida sem ser alguém que refletia. Não tinha isso que tu falas sobre refletir, porque a reflexão, de facto, ela não pode parar só na cabeça. Ela tem que descer à alma. Porque é quando ela deixa a alma que ela é testada se é efetivamente real, né? Ou não. Mas tem que passar pelo processo, então... tem que passar, obviamente, pelo nosso intelecto. Então eu percebi que a crise foi o pior que me aconteceu, sendo também o melhor que me aconteceu. Porque há mudanças no caráter, como o pastor João corrigiu muito bem, no meu caráter, que eu percebo que eles só acontecem por causa dessa crise. E eu tornei-me uma pessoa que reflete bastante nas coisas. Ou seja, era alguém que não refletia de todo. Eu acho que também era um escape. E eu não sei se também o facto de eu ser músico e ter a música como escape, e muitas vezes o meu próprio subconsciente já me andava a dizer coisas, mas como eu não era alguém que refletia, eu não lhe prestava atenção. Só que acabava por ser como aquelas pessoas que procuram um amigo para desabafar, e só o facto de falarem já faz muita coisa. Não mudou nada, não passaram para a ação, mas como falaram já mudou muita coisa. Então eu acho que a música e a composição acabou por ser esse escape na minha vida. Desculpa interromper-te, a diferença de nós quando falamos com um amigo, nesta perspectiva de que estamos a quase aquela coisa do... Eu tenho amigos que gostam muito de fazer de mim caixote de lixo, né? Aquela coisa do... vou mandar tudo cá para fora. E na arte, o tal subconsciente que estavas a falar, aquela coisa do materializar tudo numa música, é quase a mesma coisa que eu meto tudo ali. É. E depois não tenho retorno. A música não fala comigo, fala com outras pessoas. Mas fala, sabes? Mas fala. Só que para isso tu tens que efetivamente refletir. Tu tens que passar por um estágio de alguém que foi teve ali um momento de catarse e criou alguma coisa que é bonita, que tem melodia, harmonia e etc. Para mais tarde voltares a ouvir com outros ouvidos e vais perceber. Eu hoje olho para músicas minhas desse tempo, antes até da própria crise, e já havia sintomas. Já haviam sintomas assim ali a serem denunciados. Sinais, sim. Já haviam sinais a serem denunciados. Faz a releitura que tu fazes daquilo que escreves. Exatamente. Mas eles sempre estiveram ali. Eu é que não lhes estava a prestar atenção. Eu temo, Mafalda, sabes que quando, ainda por cima estamos a pôr este título no nosso podcast, Crises de Fé, que quem nos escuta, e até aqui na mesa e quem está aqui na sala connosco, a nossa tendência a crises de fé, ok, religião,
igrejas, você percebe? Crise de fé, sim, fé, igreja, não. A Bíblia, quando fala, por exemplo, de incredulidade, a Bíblia não está a falar da ausência de fé. A Bíblia chama incredulidade a fé errada. É equívoco, é o equívocos de fé, Ok. devia ser, se calhar. Portanto, não é possível viver sem fé. Sem E eu dúvida. compro essa guerra. Eu compro essa guerra. Não é possível viver sem fé. É verdade. Pronto. Tanto aquelas crises de que o Weber fala, até quem não crê em Deus tem crises de fé. Sim, sim. E só tem quando vai para dentro de si mesmo e fica em causa tudo aquilo que ele diz que crê e que não crê. Ok? Então, é bom que percebamos isso. Eu nunca refleti se efetivamente eu sou do Benfica porque o meu pai é do Benfica. Não é? Esta coisa, de muitas coisas que nós fazemos na vida. Durante anos eu fiz uma coisa que é tradição, ou quer que seja, que eu chegava à meia-noite do Réveillon e a Mafalda Ribeiro punha as passas todas, não é? Para comer passas e pedir um desejo. E a seguir fazia aquilo tudo, escolhia 16, 12, metia as passas todas, ficava com passas na boca e depois deitava fora, porque eu não gosto de passas. Até que cheguei um dia e pensei, porque é que eu faço isto? Os outros fazem, porque é que eu faço isto? Sim. Não é? Tipo, não havia reflexão e era quase até estúpido, não é? Fazer aquilo. Portanto, pegando aqui numa tradição, numa superstição, no que quer que seja, estou aqui a usar obviamente um exemplo que é quase ridículo para aquilo que estamos a falar, mas nós passamos muito da nossa vida a ser um bocadinho esta coisa do vamos atrás, nem sabemos do quê. A Bíblia chama isso crença. A Bíblia chama isso devoção. E até nas igrejas realmente há muita crença e muita devoção e pouca relação e pouco conhecimento de Deus. Outra vez, é uma crise de amor, é uma crise de relação. E é impossível termos uma relação séria e profunda com Deus sem nos conhecermos a nós próprios. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Até porque Deus se relaciona com a realidade do que eu sou. E, portanto, quanto mais eu me deixar ir para dentro dessa realidade, o Jonatas há pouco estava a falar, ir para esse lugar mais escuro, mais profundo da existência. Eu acho que é esse lugar que Jesus disse, entra nesse lugar secreto, onde o Pai, é muito interessante, onde o Pai que vê. Não é que ouve. E a gente acha que fé tem a ver com ouvir, naquele sentido. Eu demonstro a Deus que tenho fé pelas declarações de devoção, né? E pelas minhas declarações de crença. Certo. Só que o Pai vê. Tudo. Então vê. E Ele não espera outra coisa que não seja o quê? Relação. Eu tenho muito temor de um texto que Jesus dizia que virão dias em que nós vamos dizer eu fiz, eu disse, eu andei, eu fui convidado, eu fui cabeça de cartaz, eu era o X, o Y, o Z, e o Senhor diz assim, não te conheço. E não é um não te conhecer, de não saber quem eu sou. É a relação. É a relação. Sim. Quando é que tu permitiste que eu te revelasse quem eu era? Quando é que tu me permitiste que eu te dissesse a ti quem tu és? Sim. Weber, Jonatas, Mafalda, eu não sei se temos noção disso. Nós achamos que quem nos conhece somos nós, quem conhece o João Martins é o João Martins, mas eu não são poucas as vezes que nem na relação eu percebo que eu não me conhecia. Até eu não me conhecia. Por isso há bocadinho aquela brincadeira até com a Isabela, eu às vezes saio lá do meu, enfim, e faço uns comentários com ela, tipo, tens um marido bem que ignorante, ou que... porque é disso que eu estou a falar. Também é conhecer-me e admitir isso. E outra coisa, se a natureza de Deus é o amor, né? Nós estamos profundamente convencidos, porque o mundo diz, Weber, desculpa, as canções dizem que o amor é cego. Mas o amor não é. Não, o nosso amor é cego, mas o amor, natureza de Deus, se há coisa que não é cego e ainda é amor. Então,
Ele vê tudo. E é aí que o amor tem significado. Porque alguém que me diga que me ama, mas não me conhece, é a mesma coisa. Enfim, não tem valor nenhum. Eu amo-te, mas não conheço. Não, o que tem valor é alguém que diz, apesar do que eu conheço e do que eu sei que tu és, eu amo-te, né? E Jó tem essa percepção, Jonathan. Jó tem essa percepção também. E enfim, então eu acho que é isso, que há muita crença e muita devoção, não é só nas igrejas, é no mundo artístico, é no mundo do espetáculo, há ali muita devoção, muita crença, muitas ideias, e aquela gente vai andando ali, mas não há uma relação profunda consigo mesmo, com o eterno, com o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Porque quando cada um de nós se dispuser a ir aí, vai haver uma crise. Mas é como tu dizias, Weber, é uma crise a que chamamos deserto, porque a gente não gosta, foge daquilo a 7 pés, mas no deserto nascem flores. É verdade. Vamos agarrar assim nesta conversa, ou nesta reflexão, fazer uma ponte. Há bocado o pastor Jonatas citou um autor, não usou a frase toda, Chester, falou né? de Chester. sim, Chesterton. Chester. Da Ilíada e Muito, do Homero, muito se bom. tu quiseres, eu cito tudo. não é que a vida não é é o enigma, Sim, mas também é uma batalha viagem e uma batalha. e uma aventura. isso. Pegando um bocadinho aqui nestas 3 definições, e naquilo que estávamos a falar, de que as pessoas às vezes acham que esta coisa, quando se fala, lá está, crise de fé, é a igreja na perspectiva dela, que o João estava a dizer. São equívocos, mudámos agora o nome, é equívocos de fé. Equívocos, vamos passar a usar essa palavra. Eu pergunto, ser artista na música, como tu és hoje no nosso país, para muitos é uma aventura desejada, mas também é um enigma, na medida em que os miúdos de hoje quase precisam de uma receita para lá chegar. Acham que isto é uma coisa que acontece, não é? Ser artista, ser músico, lançar discos, ser famoso, que eles veem esta coisa toda como dá-me lá a receita, como é que eu chego aqui? Então para eles é tudo assim um enigma, mas no mau sentido do que ele significa. Mas para ti tem sido uma batalha constante, outra vez, esta definição. E vou usar palavras tuas. A pessoa nem vive completamente o lado Assim mais fica escolar. complicado. Nem, é só para dizer que eu li, é só para dizer que eu leio as entrevistas do Obrigado por me ler. Mas podes sempre dizer assim: a jornalista não disse nada do que eu disse. Ok. Até agora estou igual. Ok. Sim. A pessoa nem vive completamente o lado mais escolar, nem tão pouco o lado sacro. Mas também não Mas é eu menos... usei essas palavras para a pessoa perceber o que é que eu estava a dizer. Mas Portanto, também... não existe essa divisão mas na a vida. tua tirada final é que é genial. Sim. Mas também não é menos verdade que, passado este tempo, é tudo a mesma coisa. Sim. Como é que se lida e dá voz hoje, este Eber de 40, já tens 40, Fiz 40. a esta batalha? Ou seja, esta coisa de que a malta olha para fora e pensa como é que é ser um cristão num mundo influente da música. Como é que é ser um cristão no mundo influente da música? E não ser engolido por aquilo. Eu não sei bem explicar isso. A minha preocupação, com toda a franqueza, quando eu era um mau cristão, a minha preocupação era ser um bom cristão no mundo da música. Agora que eu quero efetivamente ser um bom cristão e tento com todas as minhas forças ser um bom cristão, eu quero é que a minha mulher esteja bem, que os meus filhos sejam abençoados e as pessoas que estão perto de mim sejam abençoados. Eu não tenho mais essa ideia de ser o pináculo de Performance. não é de todo. Não é de todo. Essa não é a minha preocupação. Não estou preocupado em responder a isso. Não sei, Mafalda. Francamente. Se calhar é um bocadinho esta coisa do deixou de ser o que o Troia foi, ou possivelmente uma batalha, já não é uma batalha. É porque eu percebi também que
as pessoas que vivem demasiadamente preocupados com a sua preocupação tendem a ser narcisistas. Tendem a ser pessoas que, na verdade, o seu Deus são elas mesmas. Eu já fui o meu Deus de várias formas. E não há lugar mais vazio para se estar. E o meu maior medo é voltar aí. E eu acho que isso também acaba por ser um temor do Senhor. A minha preocupação é ser o que é agradar a Deus. E eu sei que ao agradar a Deus, eu vou agradar a Kézia, a minha mulher, vou agradar os meus filhos, vou agradar as pessoas que estão mais próximas de mim e que são aquelas que imediatamente eu vou ter maior influência e impacto na vida. Essa é a minha maior preocupação. Nós todos, das várias coisas que vamos aqui partilhando, chegamos todos a um momento em que dizemos, e tu disseste isso, o pior, se calhar, da tua vida passou a ser o melhor, não é? Chegamos a esta coisa de... Sem dúvida. E por isso eu pergunto Mas aqui, ainda assim, eu acho que se pudesses passar eu o sou cálice... muito abençoado porque há pessoas que passam pelas coisas que eu passei, fazem as decisões que eu faço e a restauração demora muito mais tempo. Sim. E a benevolência do Senhor é um exercício de quase de ir buscar os binóculos que é para ver. O pastor João estava há pouco a dizer sobre que o amor manifesta-se efetivamente no relacionamento íntimo e eu não tenho a menor dúvida que eu sou amado, de facto, porque isso é manifesto na minha vida. Todos os dias que eu acordo e olho para o lado e vejo aquela senhora, eu percebo isso. Realmente. Aquela senhora é a esposa. Não sou eu, mulher, é a Kézia. É verdade, acho que nós não estamos a ser filmados, né? Está aqui no estúdio, claro. Sim, minha mulher que está aqui. Então, é assim, não, é simples de responder, ao mesmo tempo não é simples de responder, porque tem que dar uma volta também muito grande. Aquilo que tu falavas há pouco sobre os miúdos olharem também para as coisas que as pessoas que começaram há mais tempo a fazer alguns percursos de vida que eles querem fazer e que já chegaram a sítios onde eles gostavam de chegar. Hoje também por causa muito dos métodos dos coaches, que há coaches para tudo, então os processos de aprendizagem estão muito escarrapachados. Mas Estas receitas rápidas. são receitas e as pessoas hoje sabem que não é do dia para a noite, que a paciência é uma coisa muito importante, só que no meio disso tudo, como o pastor Jonas dizia muito bem, ainda há o enigma da vida para ser desvendado. Ainda há isso, ainda há um amor real a se descobrir, de facto, no meio disso tudo. E isso é muito mais importante que qualquer outro processo. Os processos são importantes, a disciplina é importante. Eu acho que, de facto, para conhecer coisas a fundo é necessário haver disciplina. Mas eu gostava de pegar nisto que tu perguntaste. Eu vou pegar nisso também para si agora. O Mas quê? pode pegar primeiro, que eu dizia temos tempo. Não, eu só estava a pensar que, por exemplo, nessas pessoas que perguntam, na verdade o que as pessoas perguntam é assim, Weber, vamos traduzir e pôr assim numa linguagem crua. Julga-me, Jonatas, e tu também, Weber, e tu. O que as pessoas gostavam de perguntar é assim, Weber, como é que eu posso estar onde tu estares hoje? Quer dizer, dá-me uma receita, dá-me um mapa, sim. Dá-me um código GPS para estás a ver? Location. Diz-me lá, Sim. passaste pelo quê para eu estar aí? Sim. Eles estão à procura de poder. Sim. As pessoas estão à procura de poder. Sim. Elas não estão à procura de outra coisa, é poder. Sim. Porque eles acham que aquilo que de melhor tu tens, Weber, é o poder. Sim. O poder diante da multidão no palco, o poder de ser um artista dos mais famosos entre nós, e há que acolher isso também com serenidade, humildade e reconhecer isso, é muito bonito, mas o que as pessoas querem dizer é: eu quero o teu poder. Quero o teu dinheiro, quero a tua fama, quero a tua influência, estás a ver? E só isso denota uma crise profunda que não está a ser encarada. Pois é.
que é a crise do poder, é a crise de ter poder. Não é? E aquilo que a gente aprende com Deus é que, ou em Deus, é que a nossa maior crise deveria ser de ser. Sem dúvida. A crise, a crise para ser, não é a crise para chegar ali ou acolá. Não, mas é ser, é ser. Por exemplo, a sensação que eu tenho até no livro de Jó, Jónatas, é que a crise do Jó é também ela uma crise de poder, porque ele perdeu tudo. Portanto, é na perda de tudo que ele diz: estou em crise. E a crise de Jó só mudou quando ele percebeu quem ele era, quem Deus era, e até com esses enigmas. Por isso é que ele remata lá no fim: eu ouvia falar de ti, mas agora vejo-te com os meus olhos. É a relação. E a gente sempre pensa, até no seio da igreja, em Deus como uma fonte de poder. E não como o rio onde há toda a graça e tudo aquilo que a humanidade precisa para ser. E faz algum sentido? Faz todo sentido. E ainda ontem eu estava a ouvir uma pregação, eu não me recordo do nome do pastor, é um pastor na Singapura, não me recordo o nome dele. Não sei porque é que eu fui lá parar sequer. Mas falava exatamente disso. O título que ele tinha dado à partilha dele era The Blessings or the Blesser. E ele para explanar... As bênçãos ou quem abençoa. Sim. As bênçãos ou aquele que abençoa, exatamente. E ele, para dar isso, para explicar isso, ele pega na história de Abraão, que é conhecido como o pai da fé, né? E, pelo menos para mim, quase no final do que ele está a partilhar, ele diz algo que para mim eu nunca tinha olhado dessa forma, que é a grande prova de Abraão ao ter que entregar Isaac não era uma prova de fé, mas era sim uma prova de amor. Era a medida, o que estava a ser provado era a medida do amor de Abraão para com Deus. Porque fé não era de facto porque ele já tinha visto Deus cumprir uma série de promessas que lhe havia feito, mas de facto o que estava ali a ser provado era o amor. E eu percebi, e eu tenho vindo a perceber que é exatamente isso. O amor de facto é a chave de tudo, mas não é o amor da maneira como o mundo fala, o amor venceu e não sei o que, como os brasileiros dizem, que é o amor que não julga, que abraça tudo, mas é exatamente o amor enquanto essência, né? Esta coisa do tempo, o tempo é incrível. Não sei se complementei alguma coisa. Desculpa. Sim. Quando o Weber há bocadinho dizia que o mais importante para ele era o que é que a Késia pensa dele, como é que ela olha para ele, como é que ela o vê, né? Como é que ela o observa, é o que o Weber está a dizer. No fundo, Mafalda, olha isto, estamos aqui diante de uma figura pública, ok? Onde, eu não sei, mas centenas de milhares, milhões de pessoas admiram o Weber, mas não o conhecem. Sabes quem é que ele está a valorizar? Ele está-se nas tintas para os admiradores, desculpa. Sim. Ele quer a análise de quem o conhece. Até a igreja está cheia de gente que admira Deus, sabes? Como a gente admira o Weber, mas não o conhece. E essa é a maior crise que a gente deveria de reconhecer e abraçar. Porque reconhecer isso. E normalmente a gente admira pelo poder. Sim. A gente não admira pela vontade. Sim. Porque a vontade, o caminho da vontade é tantas vezes muito enigmático. É imperceptível. Não é? A pessoa não consegue perceber. Isso. E portanto, por isso eu acho que a crise de fé e das diferentes fés
Crendices, porque tudo o que não é fé em Deus é crendice. É verdade. E porquê que é crendice? Fezada. Não, mas é crença do ponto de vista. É crença do ponto de vista. Todas as nossas crenças têm fonte, têm origem nos nossos desejos, nas nossas necessidades. mercantil, sim. Portanto, É animal. É animal. É uma Sim, sim, busca carnal. É uma busca, é a busca do homem pelo divino, não é? Mas aquilo que a Bíblia chama fé é o Deus que se dá a conhecer em relação e que não quer ser conhecido pelo seu poder. Eu vou dizer uma coisa grave. Nem ser reconhecido como Deus. Tanto que Jesus nos veio dizer que Ele era Pai. Sim. Então é relação. Então, é um Deus que não está tão interessado em ser admirado pelo poder. Epá, ganda músico, ganda cantor, ganda power. Mas não é isso. Pegando... não me fala. Não, que é isso? Há aqui tantas ideias, Poxa, de certeza a podes crer. bailar Vocês não nas precisam nossas nem para nada. cabeças, não é? Posso-me ir embora, senão Mas estamos na a acabar. verdade, Não na podes. verdade, Tu és a beleza desta não- mesa. Num tema destes, não citar Nietzsche, acho que seria quase que Claro. O maior uma equívoco. violência, não é? E na verdade estamos a falar disso, da importância da morte de Deus, do demiurgo, o Deus menor, Sim. não é? Aquilo que não é o genuíno amor. E é interessante que é importante que morra esse Deus da reputação, da visibilidade, do poder. E para isso, como o João tinha dito lá atrás, isto fez-me lembrar as Confissões de Santo Agostinho, quando ele diz: queres conhecer Deus, conhece-te a ti mesmo. Não é? Porque de facto o que é desconhecido para mim às tantas sou eu mesmo. E por isso é muito difícil conhecer Deus, não é? Quem E tem- tratá-lo na intimidade, porque eu nem sequer me relaciono comigo. A minha crise muitas vezes... A minha crise é essa. É A minha essa, crise claro. foi essa. Foi ter-me fugido do espelho. Eu fugia do espelho. Eu não queria ver o real Heber. Aquele que tinha as suas Estás a ver, deficiências de Weber? caráter. Então quem era a pessoa que se relacionava com Deus? Não era eu. Estás a ver? Não era ninguém. Eu não me Então, relacionava. então eu Estás a direi ver? que, para mim, hoje, eu já nem categorizo mal ou bom cristão. Eu já só quero ser cristão. Que Sem é, dúvida. eu só quero seguir, né? Daquela... Olha, Bem, isso é isso. É seguir e é como estou. E eu quero ver como eu estou. Na dúvida, a perplexidade, aquilo que não entendo, que me parte a cabeça, que me desmancha. Então, também assumo que boa parte das crises que me atingiram e aqui e acolá, onde eu depois começo a perceber, vem aí uma ravina, é a incapacidade para nomear o que estou a sentir. O que é que efetivamente está a acontecer dentro de mim, do que é que eu estou a querer fugir. Como não consigo vocalizar, então tento escapar-me Preciso fazer para umas outros músicas. territórios. Não é? Por isso me revia tanto quando tu dizias, não, aquele é um espaço mesmo soberbo para eu me conhecer. Eu gosto muito de escrever as orações. Pronto. Por causa disso mesmo, não é? Sim. Então escrever todos os dias e conseguir dizer para mim próprio. E aí, lá está, vou ao encontro do Pai da relação. E aí eu apareço. Sim. Eu vou surgindo no encontro. Não é? Há alturas em que o encontro não acontece simplesmente porque eu não estou lá. E há uma coisa que o Henry Nouwen diz que é muito bonito, eu recomendo mesmo vivamente, sobretudo a quem escuta, não é? Portanto, não aos meus companheiros de mesa, é dos amigos que criei mais importante na minha última década. E o Henry Nouwen tem uma expressão que é tramado, que acontece a tantos cristãos, aconteceu-me a mim, que é eu não estar no meu endereço postal, emocionalmente falando, eu não estar em casa. Não é? Então, o pai passeia lá, mas eu não bonito. apareço. Não é? Essa imagem é Então bonita. é incrível. Não é? Portanto, creio que este conceito de deixar morrer os deuses, não é? A morte de Deus é fundamental. Deus com a letra minúscula, não é? Para não criar nenhum tipo de confusão nos nossos Eu queria só ouvintes, partilhar mais um episódio que tem a ver com a vinheta que o pastor João fez sobre o pai. Depois da parte mais profunda da crise, eu comecei a dar os meus os passos, né, de encontrar respostas e terreno mais estável, que é para eu ir me assentando. E numa dessas tentativas eu sentei-me com um pastor, por acaso não tinha grande relacionamento, mas alguém tinha sugerido de me sentar com ele, e durante
meia hora eu falei, até que a pessoa me pediu para eu aguentar um bocado. E ficou uma coisa assim meio estranha, porque eu já estava a falar há quase meia hora, como eu vos disse, e de repente ele Heber, por favor, agora espera só um bocado, deixa-me só refletir. E enquanto ele refletia, eu fiquei meio à toa, porque ele ficou a refletir, pá, não sei, parece-me um minuto a meio de um monólogo é muito tempo. E quando volta à conversa, a pergunta que ele me fez foi exatamente isso que o pastor João tinha falado. Heber, quem é Deus para ti? E eu já a ir ao banco do menino da escola dominical, né, porque é para dar a resposta, Deus é Deus todo-poderoso, enfim, eu já nem me recordo ao certo o que é que eu disse. Eu sei que eu disse tudo, menos Pai. E foi quando ele me chamou a atenção e disse, olha, não sei se reparaste, mas tu adjetivaste Deus de todas as maneiras, menos Pai. Enquanto tu não olhares para Deus enquanto o teu Pai, tu não vais sair desse lugar. E era tão verdade isso que ele me disse, tão verdade. Eu, primeiro, depois de ter ouvido essa notícia, foi mais um choque. De repente, caramba, meu, tanto tempo na igreja, ler a Bíblia, ouvir histórias da Bíblia e não saiu automático, né? Ou seja, é mesmo relacional. Ou seja, tipo, eu ia de estar neste equívoco de fé o tempo todo até que eu chegasse a essa conclusão, que tinha que ser relacional. E nós relacionamos com um bom pai. Um bom pai, é impossível nós escaparmos a relacionamento com um bom pai. E Deus é um bom pai. E então foi quando eu comecei a trabalhar nisso que a minha mentalidade e a minha fé mergulhou. Eu andava a contemplar as águas e a partir desse episódio eu mergulhei. Estamos assim a caminhar para o fim. Eu não queria nada, mas ainda antes da última pergunta, que é para todos, e vai apelar ao vosso poder de síntese, que é uma coisa que, por exemplo, comigo, estou a apresentar vulnerabilidade e horrível, mas qualquer eu sei que é ótimo. Eu vou pedir umas aulas. Pastor João, aqui no mix do que é pastor, psicólogo, pastor, não posso deixar de fazer esta questão, que é que eu há bocado falava do tempo. O Weber dizia que, pois, o problema disto tudo é que às vezes nós demoramos demasiado tempo. Portanto, há o lado bom da crise, não é? A gente tem uma crise, isto vai nos levar, aquilo que estamos todos aqui a testemunhar, que seja a nossa própria vida ou a vida de alguém que acompanhamos, é que efetivamente há o benefício a partir da crise. Então, a minha pergunta para si é, primeiro, há aqui uma linha muito ténue entre a vulnerabilidade e, portanto, a trabalhar com emoções, e de quando efetivamente não procuramos ninguém e estamos ali a caminhar para uma depressão. É esta coisa que o Weber também falava de quando eu já estou desequilibrado, há um desequilíbrio. Então, nem toda a gente tem nem tem que ter este autopoliciamento ou aqui e se não caminha numa comunidade, se não está perto, acho que isto vale para tudo, não é só que tal crise de fé no sentido da perspectiva do estar dentro de uma comunidade. Mas aquilo que eu lhe pergunto é como é que se pudéssemos aqui, para quem nos ouve, fazer aqui quase um SOS, como é que a pessoa se pode autoavaliar e entender quando é que está na altura de perceber que alguma coisa não está bem. Ou seja, primeiro quando alguém está demasiado calmo e está tudo muito bem, não está nada bem, né? Aquela conversa um bocadinho há matrimónio. Quando os casais não discutem, alguma coisa se passa. Quando duas pessoas pensam da mesma maneira, uma delas não está a pensar. Sem dúvida. Então, para quem está a ouvir isto e diz assim, eles falam todos muito bem, mas eu nunca tive uma crise de fé. Já são crentes, sei lá, há 40 anos, 50 anos. Está mesmo tudo bem com eles? Ou essa perspectiva calma deverão ter que passar a orar, Senhor, envia-me uma crise de fé? Eu hoje de manhã estava a pensar num texto, que é aquele texto de Ana, a mãe de Samuel, estéril, que estava triste
por não ter filhos, não é? Mas pareceu-me que não angustiada, como em crise, por não os ter. Ainda não tinha chegado aí. E é muito interessante perceber que quem provocou a crise na vida da Ana foi Penina, não é? Que foi... a gente olha para a Penina e diz, epá, que só que nós temos a tendência de olhar para o texto bíblico e pensar que aquilo é uma coletânea de histórias para a gente contar histórias aos meninos. Não. Aquilo há ali muita pedagogia, há ali muitos princípios. Aquilo tudo está escrito já inclusive porque aquilo acontece todos os dias com muita gente. É para nós olharmos para o texto e nos identificarmos ora com uns, ora com outros, ora de um lado, ora do outro. E a crise da Ana foi essa. Ela entrou em crise pela provocação, pela insensibilidade da Penina. Foi terrível aquilo. Ela denuncia isso na própria oração. Exatamente. Ela eu não aguento mais, não suporto mais, não quer dizer, não é tanto não ter o filho, eu não aguento mais esta provocação sobre a minha pessoa. E é aí que o Senhor lhe diz: eu já te disse que tu vais conceber. Não? Aquela crise levou-a parece-me, ao encontro com o Senhor, onde ela escuta aquilo que ela não poderia escutar em mais de lado nenhum e que a apaziguou. Mafalda, não chega a estar numa comunidade de fé. É preciso na comunidade estar em comunhão. Portanto, essa coisa de estar num amontoado, quer dizer, ir assistir. Exato, pois é a pergunta comum às vezes entre nós: onde é que assistes? Onde é que assistes? Isso é, onde é que assistes tem mais a ver com o espetáculo que o Weber, quer dizer, o Weber sobe ao palco e toda a gente vai assistir E mas ainda assim, de certeza que deseja que sejam participantes. Sem dúvida. E não se vejam como meros estás a ver? Exato. Mas igreja não é isso. Portanto, é uma comunidade onde é suposto haver comunhão, onde é suposto haver relação, onde é suposto haver familiaridade no verdadeiro sentido. Por exemplo, pessoas como o Weber, tendencialmente, são vistas não como pessoas, como todos os outros são. É o artista. Muito gostamos nós de pôr as pessoas num lugar que não lhes pertence. Não é? E muitas vezes torna-se muito difícil até para as pessoas como o Weber e para mim. Ontem, eu depois de partilhar a palavra, recebi uma série de mensagens de gente a dizer que me parecia que lhes parecia que eu estava triste. Eu não sabia como é que havia de responder àquilo, mas apeteceu-me quase dizer assim: sim, sim, e deixem-me sentir. Não é? Então eu dizia: olha, é isso, sim, é isso, ok, mas sabes o que é que eu disse, Weber? Obrigado por me veres. Foi o que eu disse, decidi dizer: obrigado por me veres. Eu quero uma comunidade que me veja. Eu quero amizades que possam olhar para mim e fazer e que me vejam. Faz sentido o que estou a dizer. Sentido. Então, há muita gente que passa por dificuldades e por depressões, eu diria. Não estou a pôr todas as depressões. E não vamos generalizar, é não estamos a generalizar, mas há muita gente que passa por depressões por estarem desconectados com as suas realidades interiores, pelo não assumir das suas realidades. Não é? Por terem uma vida durante o dia e uma vida à noite, por terem um linguajar em público e um pensamento em solidão. E no fundo todos temos um pouquinho disso, ok? Sim, mas patologicamente isso é extremamente perigoso. Por isso é importante, desde logo, ter uma comunhão, uma comunidade não onde assistimos, mas onde pertencemos, onde temos comunhão, relação,
Bom, e aonde vamos fazendo esse caminho da vulnerabilidade, porque isso não acontece também de um dia para o outro. Depois cada um tem também o seu ritmo. Cá está em função, por vezes, da sua personalidade também. Sim. Há pessoas mais tímidas, não é questão eu não quero falar, eu não consigo. Não, né? eu ainda não quero falar. Né? Eu ainda não quero falar. Mas sim, é importante ter esse entendimento. E até na questão da oração, como o Jonatas há bocadinho, o Jonatas estava a falar da importância de escrever as suas orações. Isto é uma coisa prática, de vazar para o papel aquilo que sente, que é mais até do que falado. Porque depois de falado, usando uma expressão, o vento levou as palavras, mas depois de escrito, realmente eu posso olhar para aquilo como um espelho e dizer, é isso. Eu digo muitas vezes que às vezes o difícil não é escrever, é quando vou ler a seguir. Pensar, tipo, eu escrevi. Exatamente. É pá, onde é que eu estava? Exatamente. Tipo, como o Weber falava, a releitura de coisas que já davam indícios de músicas escritas lá. Pronto. Mas a provocação aqui é quem nos está a ouvir nesta coisa do não sei quantos anos de mas eu nunca tive. É possível existir o nunca? Epá, Eu acho que não. Eu acho verdadeiramente que não. Eu acho que a pior crise não é a crise admitida, é a crise que lá está não admitida. Essa é a crise mais difícil de resolver e de ultrapassar. E muitas vezes há uma série de gente até que vê que a crise está lá, mas o próprio tema é não admiti-la ou é não a querer ver. Eu não acho que seja possível crescer sem crise. Para nascer é preciso crise. Para nos irmos autonomizando é preciso crise. Estou a pensar agora numa criança. A crise de andar, a crise de comer, a crise de ir mudando a alimentação. Desde a crise do nascimento. Já agora deixem-me dizer assim, fica aqui, não sei se faz algum sentido, fica para outro podcast, mas o padrão da Bíblia é mais ou menos isto. Vida, o borbulhar da vida, queda, redenção. sim, restauração no final. Sim. Tudo isto são crises. Vamos para a semana também. Não, mas no sentido, claro que a vida é uma crise. A gente fala da crise da meia-idade, a gente fala da crise da adolescência, falamos da crise, né? Obviamente não é possível viver vida sem crise. A crise faz parte da vida. A vida não é um oásis sem crises. A vida são crises com alguns oásis entre elas. Sim. E se a gente assumir isso, né, se calhar resolvemos muitos problemas para nós próprios. Não ser problemas, às vezes. Não. E é muito interessante perceber até, por exemplo, aqueles 40 dias de Jesus com os seus discípulos após a ressurreição. Jesus vai fazer o quê com os seus discípulos? Demonstrações de poder? Não. Gestão de crises. 40 dias a gerir a crise daquela gente toda e a ressignificar aquela crise, né? A ressignificar e a encorajá-los a irem ao encontro daqueles que, como eles, estão em crise e como eles têm as mesmas crises que eles têm e irem. Então, não, eu diria que eu quando escuto um casal que diz nós nunca discutimos, ou discutir não é necessariamente, enfim, panelas e tachos pelo ar, não é isso, mas nunca tivemos uma crise, nunca discordámos, eu fico em silêncio simplesmente e pergunto se será que eles se relacionam, porque não é possível. Até na nossa relação com Deus. Eu não acho que seja possível não ter crises com Deus. Deus pede de nós coisas que não estão em nós. Deus diz-nos coisas que a gente diz, mas quem sou eu? É uma crise. Então, é uma crise para depender dele, é uma crise para ir para a relação outra vez. Não é uma crise para fugir, é uma crise para ir para a relação. A maior crise é ter que acabar isto.
neste momento, não queria nada, mas preciso de vos fazer uma última pergunta, porque aquilo que aqui estávamos a falar é esta coisa do como é que nós autopoliciamos, temos o tal sentido de perceber, passa-se alguma coisa comigo, mas depois também está o outro lado, que é da mesma maneira que alguém que nos vê. Nós, enquanto comunidade, enquanto irmãos, enquanto amigos próximos, também temos o dever de estar alerta, esta coisa do orar e vigiar. O vigiar não é tentar saber onde é que a pessoa anda, o que é que ela anda a fazer, mas ter se calhar a noção aberta e o coração desperto a sentir que há ali qualquer coisa que não está bem. Então, quando alguém que até por timidez, porque não consegue falar, porque ninguém lhe disse, eu reparei que tu estás triste, queres falar, queres ir tomar um café, passa-se alguma coisa, ir ao encontro do outro. Se eu vos pedisse assim um SOS, marcávamos aqui não é uma receita, mas é estar atento ao outro, como é que cada um de nós deve agir mediante a crise de alguém que nós percebemos que está perto, que mesmo que ela ainda não tenha verbalizado, é quase aquela coisa do, é um terreno, é de risco, não é? Porque estamos ali a mexer numa coisa em que pode não ser nada, mas também pode ser. E muitas vezes nós tendemos esta coisa de entre marido e mulher não se mete a colher, como nós dizíamos, e depois vemos coisas graves, que também dava outro podcast. Portanto, a minha pergunta aqui para os três, para acabarmos quase como, não é uma receita, mas é quase um SOS do como é que eu posso agir quando vejo um irmão que ainda não está no caminho sequer de... Como é que eu lhe meto um espelho à frente? Às vezes nós só precisamos pôr um espelho. Quem é que quer? Recentemente estive numa livraria sentado no chão porque estava em busca de mais um livro para a nossa neta Alice, com os seus 2 anos, não é? E deparei-me com um livro do Cory Doerfeld. E o título no original, se fosse simplesmente traduzido assim, seria O Coelho Ouviu. Ele está traduzido para português, O Coelho que Sabia Ouvir. E eu direi que nesta fábula encontro um princípio que me parece elementar ao ouvir-te, que é o coelho faz o que mais nenhum animal fez. Todos os outros animais, da galinha ao urso, passando pela cobra, todos eles têm uma solução. O coelho predispõe-se a aproximar-se, não fala nada, aconchega na proximidade, sente-se o toque, o menino apercebe-se na sua crise, que o brinquedo que se tinha partido, pelo menos há ali alguém que não lhe está a apontar nenhuma solução, não está a pensar por ele, está no fundo com ele. E o coelho não faz outra coisa que não seja ouvir. Eu creio que a importância da escuta, que é já um indício de que nós estamos a ver, que nós estamos dispostos a aproximar-nos, que afirmamos que estamos aqui, é a presença, a cultura da presença, não da ausência. Isso marca toda a diferença. O coelho não diz outra coisa a não ser quando o menino, que tinha visto o seu brinquedo todo espatifado, ele resolve não seguir nenhum dos conselhos, mas dizer, eu acho que eu vou fazer um brinquedo novo. E o coelho diz, parece-me muito bem. Então, eu creio que é quando o outro percebe, uau, este é lugar seguro, não há aqui uma intrusão, não há uma obrigação, ninguém me está aqui a sacar nada, há realmente uma vulnerabilidade, é uma inação intencional. E eu direi que isto passa muito por mim, foi muito importante. Tenho um amigo ao meu lado que me valeu numa altura em que não fez outra coisa que não seja escutar. Não é? E isso faz toda a diferença, porque nós precisamos todos de alguém que nos ajude a escutarmos-nos, não é que nos diga o que devemos fazer. Ever. Eu não, o que é que eu posso... Não tenho nada para acrescentar, é de facto... E estavas a ilustrar isso, obviamente eu começo logo a pensar nos meus filhos, em que é que eu posso melhorar, mesmo em ajudá-los, porque eles estão em fases... É a fase de gerir emoções, né? E de facto eu acho que em termos pedagógicos, quando conseguimos estar num sítio em que
pura e simplesmente o nosso papel é ajudar a pessoa a ela mesma a encontrar soluções, porque foi o que aconteceu na história do coelhinho. É incrível, fizemos um trabalho incrível, porque a ideia de chegar e pôr um espelho à frente da pessoa, isso não resulta. Mas há uma Comigo cena não que é resultou. interessante. Se nós vamos para o melhor contador de histórias, e ele coloca isto de uma forma muito mais profunda, que é assim: filho, tu vais aprender por ti, exige-me parte da fortuna. O filho vem com um discurso ensaiado, mas a cena é que, mais uma vez, o pai vê-o ao longe, corre para ele, beija-o, abraça-o, declaras: estou aqui, este lugar é teu, ele pertence-te. De alguma maneira, nós somos convidados, não é a pensar: eu sou parecido com o filho mais novo, com o mais velho. Não, eu quero é ser parecido com o pai pródigo, não é? Eu quero ser como o meu pai. Então, olha, boa parte das minhas crises mudou a forma como raciocínio, porque eu não quero ter razão, eu viso a reconciliação. Eu quero escutar, quero ver, quero estar próximo. E está ok, né? Até para os anónimos, a mim não me interessa. Se a pessoa quer honrar, porque é o espelho de quem eu sou. Então, acho que passa muito por aí, né? João, quer acrescentar alguma coisa? Bom, Mafalda, há também um princípio que é importante, né? Que é coisas difíceis dizem-se com mais facilidade com quem temos relações significativas. E do nada dizer coisas difíceis ou a constatação de uma realidade difícil que o outro tenta esconder é muito mais difícil se não houver um histórico de uma relação séria, honesta, né? Então, uma das melhores formas, nós podemos ter gente para beber um copo, gente para ver o futebol, vai dar daqui a pouco, gente para... E está tudo bem, não tem mal, mas a importância, isto é tão fácil dizer, e é tão desafiador encontrar tempo para isso. Mas ter gente com quem a gente está quando tem assunto e quando não tem assunto, é somente para estar. Somente para estar, para nos conhecermos, para estar. Eu lembro-me um dos meus filhos, lembro-me de um dos meus filhos me ter lembrado que numa fase da minha vida em que eu viajei muito, não parei durante 3 anos, foi assim um momento bem desafiador para toda a família. Ao mesmo tempo, enfim, 2 deles estavam a passar assim pela adolescência, não é? Aquelas fases da vida onde os pais devem estar mais atentos e às vezes dizem coisas difíceis ou pressupõem que estão a acontecer algumas coisas difíceis. E eu lembro-me de um filho me dizer assim: o que tu dizes é verdade, mas tem estado muito longe para eu a acolher assim com mais facilidade. E às vezes a correria é tanta que nós não temos, às vezes até percebemos, observamos. Eu às vezes no meu exercício mando uma mensagem do nada, por qualquer... Às vezes é uma intuição, é uma palavra que a gente escolhe, é um desconforto, um desassossego. A gente nem viu. É também revelação, eu acho, do Espírito Santo. Nós deveríamos crer mais nisso. Aí é mais fácil, né? Mas quando é fruto apenas de uma observação, eu fico naquela, epá, como é que eu vou ser? Então... É porque as pessoas, quando querem falar com um psicólogo, ligam, inscrevem-se, marcam uma consulta. Pronto, está tudo. Quando querem falar com o pastor também. Mas, por exemplo, o exercício pastoral é também um exercício de observação que pressupõe, desculpem a expressão, a gente meter mesmo o nariz na vida dos outros. Sim. E ser um cristão maduro também pressupõe isso. E ser pai pressupõe isso para o resto da vida. Para o resto da vida. Nós nunca vamos deixar de ser pais. Pois é. E a gente tem um olhar que
Já mais do que uma vez os meus filhos me chamaram a atenção, paizinho, mas é bom que tu não deixes de ser pai. Que às vezes eu não digo, mas eles percebem que eu estou entupido. Vocês percebem? Então, sim, a relação, o ouvir, o estar perto, o afeto, o carinho, muito mais do que as coisas que temos para fazer, são determinantes para vigiarmos e orarmos para que ninguém caia em tentação. Yeah. Chegamos ao final daquilo que eu apercebi-me hoje de manhã, que é o nosso episódio 112. Falávamos aqui do SOS. Eu deixei para o final esta informação para vocês, para se rirem comigo. Portanto, que não seja a nossa conversa Muito vale o que bom, vale. Mafalda, muito bom. Que sirva, acima de tudo, a nossa oração é que quem nos estiver a ouvir possa sentir-se tentado, no bom sentido, a procurar ajuda, se dela precisar. E está tudo bem, é porque se calhar não está mesmo tudo bem há muitos anos. Mas de facto o maior SOS é abrirem as vossas Bíblias no Salmo 112 e é com esse convite e com essa reflexão que eu me despeço de vocês. Foi um prazer, uma honra e um privilégio estar à mesa, e graças a Deus pelas nossas crises de fé. Obrigada. Obrigado. O Falamos em Casa é uma produção da Casa da Cidade. Encontram mais informação sobre nós em www.acasadacidade.com. Estamos juntos todos os domingos, às 9 e às 11, presencialmente e online. Que esta conversa seja um convite para nos visitarem.